Olá, pessoal. Juliana Alencar aqui. Vou falar um pouquinho hoje sobre reservatórios multifuncionais. E com isso vou explorar um pouco com vocês um estudo de caso, que é o do Programa de Revitalização ou Requalificação Urbana do Córrego Thornton, em Seattle. Então, essa imagem que vocês observam aqui atrás de mim é uma imagem já, né, com o programa de requalificação da área concluído. Mas antes de entrar, né, nesse estudo de caso, para a gente, né, observar algumas estruturas, entender um pouco o arranjo desse parque linear, o reservatório, eu queria falar um pouco sobre reservatórios, porque, né, muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é um reservatório, a forma que ele funciona, o que é um piscinão e assim por diante. Então, antes, né, de falar aí desse caso que é bem interessante, e bem inspirador também, vamos dar um passo atrás e falar um pouco de reservatórios, né? E aí mudando aí drasticamente a visão, né? Porque agora a gente tá aí vendo aqui atrás na imagem um reservatório clássico aí, né, do tipo piscinão que a gente adota aí muito em São Paulo. E aqui a gente começa um pouco a entender, né, essa questão do multifuncional. Então, por que que esse caso, né, que eu vou apresentar daqui a pouco é um reservatório multifuncional? Porque ele cumpre várias funções, né? Enquanto nossos reservatórios, digamos assim, né, clássicos, que são executados aqui, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, né, e na região metropolitana como um todo, eles são reservatórios aí que muitas vezes eles são unifuncionais, né? Ou seja, eles só atuam na questão do controle de volume, né? Então eles comportam aí temporariamente um determinado volume de água durante as chuvas intensas e com isso protegem as áreas a jusante que nessas áreas sofram aí com inundações e assim por diante. Então, né, como eles só basicamente se dedicam a essa função, esses reservatórios clássicos, né, do tipo piscinão, eles, né, a gente diz que eles são unifuncionais. A gente até conseguiria aí extrair, né, forçar uma outra função deles, que é também de retenção de sólidos, de repente, porque como eles, né, recebem a água ali né, da enxurrada, da vazão de pico, e ela vem carregada com muitos, né, muitos resíduos sólidos e sedimento, o piscinão acaba também, né, por decantar esse material, prender num gradeamento, resíduo sólido grosseiro, e com isso a gente pode também, né, pensar que ele ali é um ponto onde esses materiais vão se acumular e vão poder ser gerenciados. Mas como isso não é feito de uma forma, digamos assim, otimizada ou pensado para isso, né, ele não cumpre lá tão bem essa função, e aí vamos explorar um pouco melhor isso quando a gente for ver o caso, né, nosso exemplo de reservatório multifuncional. Então, basicamente, né, nessa imagem aqui, a gente vê alguns componentes desse reservatório de detenção, né, aí que a gente chama aí comumente em São Paulo, principalmente de piscinão. Esse reservatório, ele vai, né, um reservatório de detenção desse tipo, ele pode ter formas variadas, isso basicamente vai ser um encaixe ali no terreno disponível, né, a gente faz lá os estudos hidrológicos, determina volumes, né, necessários para armazenamento para proteção da bacia hidrográfica. E aí a gente acomoda esses volumes numa determinada área que, né, foi possível ali conseguir, né, por parte do poder público, etc. Então, a forma desses reservatórios pode ser bem variada. No geral, né, quando a gente tem tecidos urbanos muito adensados e pouco espaço disponível, no geral eles assumem essa forma meio que de quadra, né, porque é ali o espaço, muitas vezes, que pode ser desapropriado, enfim.
Então, mas ele vai ter então uma forma que né, pode variar bastante, mas vai ter alguns componentes que são comuns, né, a essas estruturas. Então, por exemplo, vai ser uma estrutura que vai ter uma conexão com o curso d'água através de um sistema aí de uma galeria, né, que vai fazer essa função aí de entrada da água que está em excesso lá no curso d'água, no rio, e vai, né, trazer essa água para dentro do reservatório. Então, aqui essa imagem, né, isso não fica muito claro, vou mudar para uma imagem na sequência, que é de um outro reservatório. Aqui nesse caso dá para ver bem, né, que tem o canal aqui atrás. Aí a gente tem uma escada hidráulica e aqui dá para ver bem, né, as galerias de chegada aqui na escada hidráulica. Então, basicamente, tem uma conexão aqui. Quando o canal atinge determinado nível, essa água começa a entrar dentro do reservatório. E aí, muitas vezes, né, como a gente tem essa questão de ser reservatórios profundos, para evitar, né, problemas, né, de excesso de energia ali na entrada da água, né, que vai acabar caindo no fundo da estrutura, a gente, né, faz ali né, a implantação de uma escada hidráulica para dissipar essa energia de chegada da água. Então, isso, né? Então, a gente vai ter esse canal aí de chegada no reservatório, um elemento de dissipação de energia, né, que aqui nesse caso é a escada hidráulica. E a gente vai ter, então, essa área aí, né, essa caixa que vai ser o reservatório. E aí, como, né? Muitas vezes o reservatório está numa cota inferior ao canal que a gente depois vai devolver essa água que foi armazenada, né? Na maior parte das vezes a gente acaba tendo necessidade de ter um sistema de bombeamento que vai lá fazer depois a drenagem dessa água que foi armazenada no reservatório, e essa água vai voltar, né, para o sistema aí, de canais da bacia, enfim, para o curso d'água e assim por diante. Então, a gente tem, né, esse funcionamento básico aí do reservatório. E aí é isso, né? Aqui tem dois casos que eu coloquei, porque ele é um reservatório bem revestido, né? Então, e o outro ali tá, né, com taludes mais naturalizados. E aí é tudo uma questão geotécnica, né? Então, quem vai determinar lá a necessidade de fazer um revestimento ou não é a questão de estabilidade de taludes e tudo mais. Ou, por exemplo, pode ser uma premissa aí voltada a facilitar a manutenção do reservatório, limpeza e assim por diante. Então, basicamente, essa é a estrutura básica, né, de um reservatório tipo piscinão aí que a gente vê nas cidades. Então, né, retomando, então, a gente diz que é unifuncional porque a preocupação principal aí da estrutura é a questão de controle de inundações. Então, assim, ele pega esse volume de água que está excedente lá no curso da água e armazena temporariamente para tirar um pouco essa sobrecarga do sistema e evitar que as áreas sejam inundadas e assim por diante. Então, agora vamos ver se essa outra possibilidade de planejamento de uma estrutura de reservação, que são os reservatórios multifuncionais. Então, como o próprio nome diz, né, um reservatório multifuncional é aquele que tem múltiplas funções. E aí a gente vai analisar agora esse estudo aqui de caso, que é o do Thornton Creek, que é uma área muito interessante, né? É um caso bem interessante, principalmente por conta do antes e depois. E aí vamos já partir para esse antes e depois, né? Então, só dando um pouco de contexto. Aqui a gente tem um caso de um curso d'água que ele estava aí tamponado, né, numa galeria subterrânea embaixo de um estacionamento, né? A gente vê isso aqui nessa imagem, né, do antes. Então, né, reproduzindo bem as medidas clássicas da infraestrutura cinza, né, de ocultar a água da paisagem, esterilizar o sistema, mandar rapidamente para frente. Então, o que a gente observa é que isso é uma tendência que não é privilégio, né, do Brasil e outros países
que não tem as questões de saneamento, né, drenagem bem resolvidas. Isso a gente observa no mundo como um todo, né? A maior parte das grandes cidades fez esse movimento de implantar as infraestruturas na lógica da infraestrutura cinza, e só depois houve o reconhecimento, né, da importância da gente ter os sistemas naturais, os sistemas integrados. E com isso foram revertidos esses processos, né? A abertura de canais que foram tamponados, renaturalização, de cursos d'água, revitalização de cursos d'água e assim por diante. Então, aqui é um caso bem legal porque eu acho que tem bastante, né, sinergia aí com o que a gente vivencia aqui nas grandes cidades brasileiras, né? Que é essa questão de tamponamento de curso d'água, de ocultar curso d'água da paisagem. E aí é bem legal a gente ver isso, porque muitas vezes a gente observa, né, casos em que a gente tem rios tamponados e aí acaba ficando aquela coisa bem desmotivante, porque, né, teria que quebrar tudo e etc. Então aqui esse caso é bem interessante porque mostra que isso é viável, né, e isso está sendo feito por aí. Então, é isso, né? A gente observa aqui no antes, então, uma quadra lá dedicada a estacionamento, curso d'água tamponado, e no depois, né, depois da conclusão da requalificação urbana que foi feita, a gente vê um cenário totalmente diferente, né? Um curso d'água aberto e, né, presente ali na paisagem, condicionando uma série de processos naturais e, né, promovendo serviços ecossistêmicos, etc. Então, agora vamos entender um pouco o funcionamento dessa estrutura e por que que a gente diz que ela é multifuncional, porque isso é muito importante, né? Se a gente observar aqui, olhando a imagem assim, né, a gente vê muita vegetação e tal, e fica difícil até de observar a compartimentação desse sistema. Mas basicamente ele é um reservatório, né, conformado aí num parque urbano, um parque linear. Então esse reservatório ele tem, né, de cara já uma outra função aí que os reservatórios dentro da lógica da infraestrutura cinza dificilmente desempenham, né? Difícil a gente ver isso, que é a função de composição paisagística, né? De harmonização paisagística e de integração com a população, né? Porque à medida que esse parque, não, esse reservatório se constitui como um parque, ele é um parque que recebe pessoas, então funciona como área de lazer, então, né, tem toda uma questão ali, né, voltada para a população, e aí a gente vai ver isso melhor nas próximas fotos. Então, se a gente, né, observar aqui esse croquis, né, que mostra um pouco da configuração do canal, a gente vai ver que existem uma série de barramentos, né, estruturas de divertimento que fazem com que a água trafegue por dentro desse parque de forma lenta e que o parque, né, desempenhe aí uma série de processos de tratamento. Então, a gente vai ter lá, ao longo do percurso do canal por dentro do parque, vai ter canais de oxigenação, wetlands construídos para tratamento, bacias de sedimentação e assim por diante. Então, esse canal, então, né, já mostra para gente que ele tem uma função muito grande, de tratamento das águas, né? Ele é até conhecido aí como canal de tratamento. Então, essa foto aqui, né, mostra uma aproximação aqui do reservatório e a gente consegue observar as pessoas ali, né, contemplando essa paisagem, né, circulando, por essas passarelas que dão vista para a área do reservatório, para a área do parque. Então é bem interessante, né? O quanto isso muda a dinâmica ali, né, do bairro, muda a dinâmica de interação dessas pessoas com a água aqui, né, mostrando, e aí deu para perceber, né, que além do reservatório, do Parque Linear, foi feito também toda uma requalificação ali, também, né, das infraestruturas urbanas, então,
construção de um condomínio habitacional, enfim. Então tem, né, um programa bem completo. Aqui a gente vê, né, uma vista aí de um barramento, né, que é o que acaba gerando essa restrição hidráulica e com isso gerando ali uma zona de acúmulo de água e isso dando a oportunidade, né, da água ficar por um tempo nesse lugar e com isso ser tratada por, né, os processos de fitorremediação, sofrendo aí depuração de cargas poluentes, né? A gente sabe que mesmo em áreas onde a gente tem a questão dos esgotos resolvido, né? Resolvido, então, ou seja, que 100%, né, ou muito próximo disso, dos esgotos gerados na bacia são coletados e tratados, ainda a gente tem a questão das cargas difusas, que é aquela carga poluente que vem com o escoamento superficial, né, a chuva lavando a superfície da cidade, e levando isso para o rio. Então, esses bolsões, né, de onde a água tem ali uma permanência, isso gera aí, né, de forma planejada o tratamento dessas águas e com isso a gente entrega para adiante, né, águas de melhor qualidade. Aí legal, aqui a passarela, a criança interagindo com esse sistema. Aqui uma outra vista, né? Então é bem interessante porque mostra um pouco essa coisa da vegetação um pouco mais digamos assim, mais assim selvagem, né, com bastante agrupamento, não é aquele jardim construído, digamos assim, estéreo, onde tem uma plantinha aqui, outra colar. É realmente um sistema vivo ali que as plantas estão se desenvolvendo e tomando conta do espaço, né? Aqui, essa foto, né, eu achei interessante colocar ela, porque é bem diferente dessa daqui, né, que tem a vegetação bem ali se apropriando do espaço. Essa outra foto, né, ela é de um outro momento, em que provavelmente o reservatório sofreu um manejo ali, né, uma poda, enfim, né, dentro de algum contexto, que eu não sei se, de repente, uma enxurrada que danificou um pouco a vegetação e aí teve que ser refeito, né? Porque isso acontece, né? Tá passível de acontecer, é um reservatório. Ou alguma questão mesmo de poda periódica, né? Lá eles têm uma questão aí de climática um pouco diferente, né? Porque tem períodos muito frios no ano. Enfim, mas eu achei interessante mostrar essa imagem, porque dá para ver um pouco melhor a estrutura, né, física do reservatório, do parque. Então a gente observa aqui, né, as paredes de contenção, aí tem esses elementos saco que fazendo uma contenção, né, de forma mais natural para o sistema e a gente consegue ver um pouquinho melhor, né, a água acontecendo dentro desse reservatório. Então faz parte, né? Eu gosto de chamar atenção, né, quando a gente pensa em programas de revitalização de rios e tudo mais, para que as pessoas entendam que em alguns momentos manutenção e operação do sistema isso pode envolver aí algum tipo de poda drástica, né, remoção de material e requalificação da estrutura, enfim, isso faz parte, né? Qualquer infraestrutura demanda aí manutenção e operação adequada. Então, é importante a gente ter em mente que isso, né, vai acontecer nessas infraestruturas também. Aí aqui, né, mostrando um pouco mais de alguns detalhes, né, então, ali do canal, né, desse canal central ali, meandrando o sistema, alguns elementos, né, de restrição de passagem de água, que isso faz com que gere turbulência no sistema, oxigene a água, vira um pouco, né, também uma oportunidade para a criação de abrigos para fauna, né, fauna aquática. Então, são elementos ali que vão dando riqueza para o sistema, né? Porque a natureza é assim, né? Sistemas que são homogêneos, eles têm menor diversidade de habitats.
e, por consequência, tem menor diversidade biológica. Então, à medida que a gente imputa aí nesses caminhos de água, restrições, né, rugosidades, isso vai trazendo mais riqueza ambiental para o sistema. Então, é isso, né? É um caso bem interessante. Então, assim, a gente pode listar uma série de funções para que esse reservatório desempenha. Então, ele faz, tratamento das águas, ele trabalha a questão de controle de vazão de pico, né, fornecendo água, área para que essas águas, né, das chuvas intensas possam se acomodar. Ele funciona como área de lazer para a população que está ali interagindo com esse sistema. Ele funciona aí como um elemento, né, de embelezamento da paisagem, né, aumentando, né, a qualidade de vida da população que tem acesso a uma paisagem, né, bonita, multifuncional. Ele também, né, atua aí como uma oportunidade também para que a população interaja com a água. Então, ele por si só, ele é uma ferramenta de educação ambiental, porque a população, né, estando ali, se deslocando, ela está interagindo com esses elementos naturais e está, né, aprendendo, vivenciando, né, entendendo a importância dessas infraestruturas. E aí, né, todas as funções aí ligadas ao ciclo hidrológico, né, toda vez que a gente tem sistemas, né, hídricos aí, sistemas naturalizados, né, sistemas que estão aí integrados do ponto de vista biológico, eles são, né, uma oportunidade da gente respeitar o ciclo natural das águas, né, respeitar o ciclo hidrológico, então a gente fazer na infiltração, escoamento lento das águas e assim por diante. Então, esse caso, ele é muito legal, eu gosto muito dele, né? Eu tive contato com esse estudo de caso quando eu fiz meu primeiro pós-doutorado e eu fiquei apaixonada por esse sistema, ele norteou minha pesquisa, né? Que no meu primeiro pós-doutorado eu trabalhei com reservatórios multifuncionais, então ele foi um grande inspirador aí, né? Um grande enfim, repertório aí motivacional para trazer, né, formas de adaptar esse conceito para que a gente possa ter aqui também no nosso país bons projetos e reservatórios melhores, né? Não é? A gente precisa dos reservatórios em áreas urbanas, né? Boa parte das vezes é muito difícil que a gente resolva as questões de manejo de águas, drenagem de águas num contexto de, né, que a gente tem um excesso de impermeabilização do solo. Então, é difícil que a gente saia nas áreas urbanas de um cenário em que a gente precisa de reservatórios. Boa parte das vezes a gente precisa dos reservatórios. Mas não é porque a gente precisa dos reservatórios que a gente tem que aceitar, né, se condicionar de ter reservatórios ruins na cidade. Então, é uma oportunidade aí para a gente repensar isso e ter reservatórios melhores. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tenha inspirado aí no caminhar aí nos projetos para ideias interessantes para manejo sustentável das águas pluviais urbanas e águas fluviais nesse caso. Tchau, tchau.